5 greens nas últimas 6 aumentadas da Bet365 e hoje, às 2 da tarde, a gente vai ter a aumentada especial para o confronto do Leeds contra o Everton, né? O Everton em casa diante da equipe do Leeds, aumentada disponível de 2 às 4. Eu vou analisar ela e postar no meu grupo gratuito, que eu convido você a participar. Lá nesse grupo gratuito a gente passa para vocês as melhores super cotações do dia, a gente faz uma curadoria lá e envia para vocês as melhores bets. Hoje eu vou fazer para vocês a análise de 3 joguinhos, tá? Everton e Leeds, Hellas Verona e Udinese e também Girona e Getafe, e vou deixar um bilhete especial para esses 3 jogos também, beleza? Eu sou o Tiquinho, seja muito bem-vindo ao canal do Quero Apostar e vamos embora para as dicas de hoje. Vamos embora, pessoal, para os palpites dessa segunda, começando com o primeiro confronto do dia. É o jogo mais importante, jogo do Everton contra a equipe do Leeds. O Everton conseguiu uma vitória muito importante diante do Aston Villa e se recuperou depois de uma sequência negativa, e agora tem a volta importante ainda de 2 jogadores, né, que são o Ndiaye e o Gueye, que voltaram aí da Copa Africana de Nações. A baixa relevante desse time do Everton fica por conta do Grealish, que se lesionou e vai ficar alguns meses fora. Alcaraz e Batshuayi são dúvidas, mas obviamente o time com reforço desses 2 jogadores fica bem mais competitivo, e a expectativa do Everton é se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento e ficar cada vez mais perto aqui de vagas nas competições europeias. É o que o time vive hoje de realidade. 32, 5 atrás do Chelsea, então uma vitória hoje aqui para poder ficar com a mesma quantidade de jogos e deixar o Everton a 2 pontos de vagas em competições europeias. O Leeds, por sua vez, é um time que engrenou aqui uma sequência boa de resultados também, mas só está 5 pontos à frente do West Ham na briga contra o rebaixamento. Parecia que seria uma escapada tranquila, mas não vai ser. O time ele só tem uma derrota desde dezembro, é o time que menos perdeu jogos desde dezembro, juntamente com o Liverpool. São muitos jogos de invencibilidade aqui e perdeu só naquele 4-3 frenético. O Leeds tem como postura e como característica um time com um DNA bastante ofensivo, que cria chances e que faz muitos gols. A vitória, como eu falei no último jogo, foi muito importante diante do Fulham também, a vitória nos acréscimos, tá? E o Leeds é um time bastante competitivo. O jogo aqui ele é parelho, tá, pessoal? Um jogo bastante equilibrado. O Leeds amassou o Everton no confronto de ida do início do campeonato, foi uma grande surpresa. A produção ofensiva e a maneira como jogou, 1-0 saiu barato, mas o Everton em casa joga um bom futebol também, e o Everton desde novembro é o time que mais acumulou jogos sem sofrer gols, foram 7 no total, muitos deles se segurando de uma maneira incrível, mas ainda assim é um desempenho positivo da defesa. Os jogos do Leeds, por sua vez, são dos jogos que mais têm tendência a gols. Aliás, em primeiro tempo, só os jogos do Bournemouth têm média de gols superiores à do Leeds, tá? O Leeds só ficou um jogo dos últimos 22 sem sofrer fora de casa da Premier League, e só venceu acho que um jogo nos últimos 10 também nos jogos fora de seus domínios. Então, embora o Everton venha oscilando aqui dentro de casa, a gente pegou várias bets contra o Everton aqui, o Leeds não é um time muito confiável fora de seus domínios. O que eu mais gosto aqui, pessoal, é o mais de 1.5 gols. Acredito que o Everton vai pra cima, cria suas chances, e o Leeds também tem boas chances. Ambos têm defesas aqui que estão um pouco titubeantes, 90% dos jogos com mais de 1.5, mas olha a discrepância do mais de 1,5 pro 2,5. Então, mais de 1.5 ao vivo aqui, para mim, a melhor pedida para este confronto, tá? Às 2 horas da tarde, a gente vai ter a liberação na 365 da aumentada desse jogo, e eu vou analisar, eu vou postar aqui tanto no YouTube, quanto também nos shorts, né? Quanto lá nas minhas redes sociais, no Insta, @tiquinhoqa, e no TikTok também, beleza? No segundo jogo, pessoal, e do terceiro, eu vou comentar deles rapidamente aqui, para poder terminar a nossa triplinha aqui, que vai ser o bilhete do dia, né? O Girona, ele vem numa sequência boa de resultados, vem engrenando, mas ainda não escapou do rebaixamento. Então, o Girona mesmo... Olha como é que tá o Campeonato Espanhol, que loucura, né? O Getafe tá na zona de rebaixamento com 21 e o Real Sociedad é o 8º com 27. Então, assim, com 3 a mais o Girona, ele vai aqui para a competição europeia, com 3 a menos ele é rebaixado. Então o Campeonato Espanhol, ele tá no momento nivelado por baixo, tá? Com times com muita dificuldade ofensiva, são jogos ruins de assistir, e são 2 times aqui que têm dificuldades ofensivas. Não à toa, o Girona tem menos 14 de saldo, o Getafe menos 11. A sequência do Getafe também é muito ruim no campeonato, são vários jogos sem vencer no Campeonato Espanhol no total, né? Tem 2 vitórias aqui em Copa, a última vitória fora de casa diante do Atlético. Perdeu para Villarreal, perdeu para Betis, empatou com o Raio, mas é um time que tem potencial e forte poder de marcação tradicional, tá? Então eu não vejo o Girona com esse favoritismo todo aqui, não. O mesmo vale, pessoal, pro jogo do Hellas Verona contra o Udinese. Hellas Verona é o último colocado, né? Com 19º, na verdade, com apenas 14 pontos, um dos piores ataques da competição, um dos piores saldos, mas a Udinese também, você vê, dos times que estão no bolo aqui, ó, a Udinese tem menos 11 e o Cagliari menos 19, 2 ataques também muito frágeis. Então isso torna qualquer bet nesses times que são favoritos
muito arriscados porque a média de gols é muito baixa. Então um gol do Verona aqui coloca o Udinese em apuros e um gol do Getafe vai colocar o Girona em apuros também. Então eu acho confrontos equilibrados. Eu sei que o Verona tá numa fase ruim, mas o Udinese também não ganha de ninguém fora de casa. Então pra mim, pessoal, são 3 jogos com uma cara de empate tremenda. E é isso que vai estar no bilhete de hoje pra vocês. Empate em Everton e Leeds, o jogo vai ficar 1-1. Girona e Getafe vai ficar 1-1 também, ou 2-1 pro Girona. E Hellas Verona e Udinese, esse jogo com a cara de 0-0 e 1-1 também, beleza? Então a triplê de empates é o bilhete do dia. E como dica principal, a gente vai ter aqui o mais de 1.5 gols no Everton e Leeds. Fique ligado, como eu falei, no nosso grupo gratuito a gente vai passar e recomendar para vocês as melhores supercotações do dia. E hoje, às 6 horas, palpites dos jogos de terça-feira, beleza? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets para vocês.